anotando as posições que eles estudavam, tinham alguns discípulos e eles escolhiam, enfim, um discípulo para passar os segredos deles aí que eles tinham desses estudos, né? Então, isso veio evoluindo, né? E até no romantismo isso continuava se mantendo, etc. E foi mudar um pouco no modernismo, quando o pessoal começou a realmente dar um trato mais sério, até filosófico para o xadrez, né? E os estudos começaram, então, a evoluir de uma maneira muito mais rápida, porque a informação está aberta, o pessoal escrevendo livros, né? Já não deixando um caderninho por um discípulo e tal, mas escrevendo livros e permitindo que essa informação corresse livremente, fosse contestada por outros, fosse estudadas e tal. Então, isso foi uma evolução bastante grande. A gente começa a ter, no século XIX, livros bastante importantes já, de análise de torneios, análise de vida mesmo, da evolução durante a vida dos enxadristas. Isso acaba sendo muito importante. Agora, eu entendo que a evolução da metodologia, do treinamento, ganha um aspecto científico a partir da União Soviética, né? É quando a União Soviética era forte no xadrez, a Likhine já era um dos melhores jogadores do mundo, era um filho aí da burguesia russa, né? Mas, como ele, havia muitos outros, né? Não havia... a Rússia não estava muito atrás do que seriam os povos germânicos ainda no xadrez, né? Com Lasker, etc., e surge Botvinnik, quer dizer, o xadrez já era uma modalidade esportiva bastante popular na Rússia quando vem a Revolução Soviética e se começa a fazer. Desculpe? Eu estava tossindo aqui, desculpa, eu precisava de uma água, tá? Desculpa aí. Tá, perfeito. Então, e especialmente nesse aspecto, na União Soviética, quem organiza essa questão, primeiro Botvinnik, né, que usa a sua própria relação próxima, especialmente com Stalin, né, para organizar o que seria uma propaganda de Estado, talvez aproveitando que essa ideia de desenvolver uma nação de pessoas inteligentes, de pessoas educadas, não sei bem qual era a venda dele interna, e junto com o comissário Krylenko começam a criar os centros de treinamento, começam a criar uma estrutura profissional dependendo do estado, né? Então, o garoto com 8, 10, 12 anos vai para um centro de treinamento, né? O caso mais conhecido, obviamente, é o Kasparov, que, né, vai a Baku fazer o treinamento, depois vai a Moscou treinar na escola de Botvinnik, o Karpov antes, muitos outros antes, né? E óbvio que isso, nessa estruturação, há aspectos bastante importantes, né? Quer dizer, quando você pega um garoto jovem, 10, 12 anos, e leva para viver em outro lugar, os aspectos familiares, né? Que separar ele da família, aspectos financeiros, como é que ele vai viver, até quando ele vai viver daquilo, né? Que tipo de educação, formação acadêmica, etc., ele vai ter, né? Então, todos os garotos que vêm sendo formados aí no começo desse projeto da União Soviética começam a colocar em evidência que existe uma série de outros problemas, não necessariamente vinculados à própria técnica, né? Quer dizer, uma coisa é pegar uma pessoa, um adulto ou um jovem adolescente que possa cuidar de si mesmo, mas já pegar crianças, né? Uma formação muito, muito cedo e fazer uma dedicação total para essa questão. Mas no seu treinamento eles também podiam reuniam, né, vários jogadores fortes que tinham acesso à informação, que passavam informação, né, e tanto como pesquisadores, a gente diria hoje em dia, né, como tutores, e começam a aparecer as próprias especializações dos treinadores, né? Então a gente começa a ver, e eu comecei a descobrir isso na década de 70, né, que, bom, se ia para um torneio, o soviético tinha um preparador físico, ele tinha um analista,
que ia acompanhar ele no torneio para analisar os finais ou preparar as aberturas. Ele tinha deixado em casa um treinador, né, que era o treinador dele de muito tempo, que normalmente não era um jogador tão forte como, por exemplo, o analista, mas era alguém que conhecia ele muito bem, né? E às vezes eles tinham psicólogos, né? Até parapsicólogos, a gente chegou a ver isso no Médici Karpov Korchnoi, né? Com análise, os parapsicólogos participando dessa questão, né? Da competição. Então, começa a haver uma preparação mais ampla, uma preparação que a gente podia chamar de holística do jogador, né? Onde o aspecto psicológico, a preparação física, a adequação nutricional, né? A didática com que se aprova, porque uma coisa é você ensinar um garoto que pode aprender, que tem um entendimento de uma certa maneira e outra de outra maneira, né? Vamos pegar os exemplos aqui que talvez sejam mais próximos de vocês, que é do Hernani Schoma e do Alexander Fier, né? Enquanto o Hernani podia estudar 8, 10 horas seguidas, se desse para ele toda uma orientação, o Alexander tinha muito mais dificuldade de estudar. Por outro lado, o Alexander podia jogar 4, 5, 10 horas seguidas, sem cansar e sem perder a motivação, né? Enquanto que o Hernani se desinteressava muito mais rapidamente. Então, a maneira dos dois aprenderem, obviamente, foi diferente. Eles tinham aspectos parecidos, eles tinham um apoio familiar muito forte, os dois pais gostam muito até hoje, gostam muito de xadrez, dedicaram muito da vida e dedicaram muito à preparação dos filhos, né? Mas a característica psicológica deles eram diferentes, né? Eles aprenderam de maneiras diferentes e eles tinham uma capacidade de aprender de forma diferente. Então, a didática muda, né? O Vini considerava muito importante a cultura enxadrística, você conhecer todo o histórico, os campeonatos do mundo, o perfil psicológico e até psiquiátrico aí dos enxadristas, né? A Fine analisou todo esse aspecto e tal. Tudo isso passa a ser parte da preparação, do treinamento, da metodologia de treinamento do xadrez, né? É óbvio que a gente está muito mais próximo, quase sempre, do que é a preparação técnica, né? Então, a gente está acostumado a dividir didaticamente essa preparação técnica. Então, normalmente a gente fala, vamos estudar abertura, meio jogo, final. Bom, abertura, claro, se você não puder pelo menos colocar as peças ali e tal, e sair perdido, e hoje em dia isso é muito evidente, né? Você não vai a lugar nenhum, né? Então, você tem que ter pelo menos um conceito geral de aberturas. Né? Não digo aprofundar muito, nem buscar muitas novidades, mas conhecer a abertura, conceitos gerais, etc. Né? Já o meio-jogo e o final, a gente dá muito mais importância nesse estudo logo no início, né? Especialmente o final. E aí o final tem que ser entendido da sua importância no aprendizado, e no início do treinamento, especialmente, não como um fim em si mesmo, né? Porque você vai estudar 3, 4, 5 mil posições para jogar uma ou duas daquelas que você estudou, né, na tua vida toda profissional, chegando a ser profissional, né? O problema é que você, ao estudar finais, você aprende a jogar. Então, quando você estuda um final de torre, você aprende a jogar com a torre. Quando você estuda um final de torre e bispo, você aprende a relação entre a torre e o bispo. Quando você estuda os próprios finais de peões, que são talvez os mais básicos, né? Você aprende, né, estruturação de peões, etc. Então, essas questões todas aparecem de uma maneira direta ao estudar finais, né? Então, o final não só é um fim em si mesmo, relativamente menos importante, mas principalmente uma maneira de aprendizado, né? Então, o final como um meio, né? E não como um fim em si mesmo, apesar de também ser um fim em si mesmo, tá? No meio do jogo, óbvio que as grandes discussões, a gente teve essas discussões muitas vezes, é a questão da estratégia e da tática, né? Então, óbvio que a tática é 99% do xadrez, quer dizer,
Não adianta você ficar pressionando um peão atrasado, uma coluna aberta, etc., se você pendura uma peça, né? Então, você tem que ter, mas numa condição em que, taticamente, os jogadores mais ou menos se equivalem, é óbvio que a estratégia passa a ser muito importante, né? Porque é o que vai fazer o diferencial. Mas faz o diferencial, obviamente, em função de que eles já conseguem, digamos, equilibrar esses conhecimentos, né? Então, é óbvio que, especialmente na tática, a estratégia é um pouco mais complexa de ensinar e depende de uma conversa, mas a compreensão da estratégia te faz dar saltos, né? Quando você entende um novo conceito, ataque da minoria no gambito de dama, então você entende esses conceitos, ataque da minoria, o ataque central, etc., você vai dar saltos de conhecimento. Mas tão importante, até para dar os saltos, é o teu conhecimento da estratégia, né? Que vai te permitir, da tática, né? Que vai te permitir, através de pequenos passos, né? E isso, um trabalho excepcional do pai das Polgas, né? das Irmãs Polgas, que faz um livro fantástico, sempre agregando conhecimentos, né? Sempre agregando estudo de posições, etc. Então, fundamental, né? Eu acho muito bonito o trabalho que ele fez de ir agregando esses valores durante bastante tempo, né? E permitindo, assim, a evolução do estudo das filhas primeiro e tal, mas o que foi o trabalho de evolução, quer dizer, você coloca uma posição e vai agregando peças, vai agregando outros golpes, vai agregando outras complexidades e a pessoa vai evoluindo, né, através dos pequenos passos. Óbvio que é um trabalho longo, não, um trabalho de evolução longo. Ele queria provar na época que era possível formar qualquer um e tal, ele tentou formar, mas outros não conseguiu, ele ficou com as filhas, né, como os grandes exemplos. Então, a sua tese fica um pouco prejudicada, mas óbvio que esse estudo dos pequenos passos no xadrez também foi bastante importante, né? Outro aspecto muito importante do preparo técnico é a análise concreta, né? O Dvoretsky, especialmente, faz avançar muito esse estudo de você colocar a posição e começar a fazer uma análise concreta que vai se aprofundando, e à medida que você vai aprofundando, você vai evoluindo, né? Tua capacidade de análise, sua capacidade de concentração, etc., vão variando. Dvoretsky acaba ficando muito famoso, muito conhecido. Eu conheci aqui ele no Interjornal do Rio, em 79, ele era analista, não me lembro quem, do Balachov, eu acho, na época. E fez um trabalho muito interessante e conversamos bastante na época. Eu acabei depois cruzando com ele algumas vezes e até uma vez aqui ele veio no Brasil preparar a equipe olímpica brasileira, né? E sempre de uma maneira, de um trabalho bastante profundo. Ele buscava sempre agregar, aprofundar, posições extremamente complexas, né, que a gente tinha que analisar com ele e tal, e ele adorava buscar essas posições complexas e tal, né? E aí vem outra vez outra dicotomia muito comum no xadrez, que é a dedução e a intuição, né? Eu via claro isso, especialmente com o Pano e com o Najdorf, né? O Najdorf é sempre um monstro do xadrez, óbvio, mas ele tinha um aprendizado e tinha uma competência muito intuitiva, né? Você jogava com Najdorf ou depois analisava com ele sabia os lances, né? Ele dizia, estava na ponta do dedo, né? Enquanto que com o Pano ele deduzia tudo, né? Tudo tinha uma explicação lógica, todo o castelo de lógica ia sendo construído, né? E cada lance era uma consequência do anterior, etc., né? E isso é uma coisa também bastante forte, né? Então,
é óbvio, depois se trabalhou muito mais essa questão da intuição, como o Wilson tem alguns trabalhos muito interessantes nisso, né? Como uma consequência de você ter jogado muito, ter estudado muito e tal, isso vai desenvolvendo a tua intuição. Não é uma coisa como a gente acreditava 30, 40 anos atrás, que ele é intuitivo, né? Que a gente nascia com aquilo, algumas conexões neurais e faziam. Tudo isso pode ser aprendido, né? Isso foi também outra evolução bastante significativa desse trabalho, né? Então, a intuição também se trabalha, o Kasparov até fala num artigo sobre isso, etc. O Wilson tem esses estudos que são muito interessantes também, né, que você vai aprendendo a trabalhar com a tua intuição, você vai desenvolvendo essa intuição. Né? E, outros já têm isso desde um princípio, o caso que eu falei do pano, né? Mas, além desses trabalhos que têm que ser feitos, né, por dedução e avanço, né, por dedução e intuição, análise concreta, etc., você também tem outras maneiras de fazer preparos, que ele chama, eu gosto de chamar mais de preparos específicos, né? Então, você vai jogar um torneio, então você tem que ter a lista de participantes, conhecer os jogadores, buscar as partidas deles. Hoje isso é muito fácil, né? Você é muito rápido você pegar as partidas dos adversários, você une 100, 200, 1000 partidas do seu adversário, você rapidamente analisa como é que ele tem os resultados em cada abertura, como se ele é forte numa abertura, no jogo final, etc. Antigamente era um pouco mais complexo fazer isso, né? Você prepara para a competição, óbvio, que tipo de ritmo de jogo. Hoje em dia, até essas competições online estão, quer dizer, eu preparo, imagino eu, de uma competição online vai ser diferente do preparo que é para uma competição presencial. Então, tem uma série de outras consequências também importantes e que ficam, digamos, em evidência ali para a competição, né? Então, mas cada competição vai ter aí seu preparo específico, né? Você vai jogar um blitz, você vai jogar xadrez rápido, você vai jogar um xadrez pensado, uma partida por dia, 2, 3 partidas por dia. Todas essas questões te levam a ter e necessitar um preparo específico para cada um tipo de competição, né? Voltando um pouco na abertura, especialmente, hoje a gente tem esse acesso à informação talvez até excessivo, né, mas é um acesso à informação bastante amplo. Eu acho que alguém vai dar uma palestra sobre a utilização do ChessBase e das outras coisas. Palestra que hoje preciso assistir, né, porque nessa área é relativamente fraco, mas eu estava vendo, acho que o Guiri falando sobre preparo através com os computadores, né? Então ele coloca uma posição no computador, consegue utilizar um computador, um supercomputador de uma universidade, aí ele consegue estudar, deixa o programa rodando à noite para ver se a novidade dele é boa ou é ruim. Então é bem diferente do que era há alguns anos atrás, né? Então, mas também é um preparo em que, obviamente, não, as armas não são iguais, né? Vai ter gente com acesso a mais ou menos informação, mas que levam você a ter um resultado melhor ou melhor, dependendo aí das condições e da própria performance que você tem, né? Então, esses são alguns aspectos que a gente marca mais nessa questão do treinamento desportivo no xadrez. Óbvio que a gente pode falar também, como todo o treinamento desportivo, né, o xadrez também a gente pode fazer, e fazia, né, e faz ainda, em ciclos, né, sempre indo aumentando a carga, estudando, né, alternando, né, entre uma hora de abertura, uma hora de meio jogo, uma hora de final, etc., aumentando a complexidade desses estudos, aumentando o peso dessa análise, utilizando
por exemplo, se usar relâmpago para fazer o treinamento de uma abertura e tal. O Dvoretsky gostava mais de fazer a gente jogar finais, blitz de finais, né? Então punha lá um final e fazia a gente jogar rápido, né? Para esquecer um pouco a abertura. Então, mas são maneiras e metodologias que você vai aprofundando o teu preparo, especialmente o preparo para as competições, né? Então, é óbvio que essa evolução vai depender do teu interesse, né? Uma coisa, muitos de vocês trabalham, têm interesse em evoluir no xadrez, mas dentro daquilo, né? Algumas horas por semana, às vezes talvez até 1 hora por dia, etc. Muito diferente do preparo, por exemplo, que o FIR pode e deve fazer, né? Hoje em dia, não sei como é que ele está, mas deve fazer na busca de aperfeiçoamento, muito diferente de um garoto de 8, 10 anos, né, que pode evoluir, pode dedicar, sei lá, 20 horas por semana para estudar e para se aperfeiçoar, né? Eu queria também comentar um pouco dessa questão aí. A gente já discutia desses garotos como o Fioruzza, né, que estão grandes mestres aí com 11, 12 anos já, etc., e quase candidatos com 15, né, quer dizer, um negócio extraordinário. A gente discutia muito antes dos tempos ideais para os garotos aprenderem, começar a competir, se deveriam ou não competir com idade de 6, 7, 8 anos, né? Se isso seria benéfico ou prejudicial, se uma entrada na competição muito cedo, né? Prejudicaria uma eventual carreira deles mais para frente, ou não, né? Ou se isso ficaria ajudaria-os a formar uma coisa, ou se esse excesso de tensão faria com que o garoto com 20 e tantos anos saturasse e não quisesse mais jogar, né? Essa discussão parece vencida, porque de fato o que a gente vê são garotos cada vez mais novos jogando, competindo, né? E o caso do Caussy em questão é um exemplo bom disso, e isso se pode contrapor ao próprio Kasparov, que durante começo da sua carreira, né, o próprio Botvinnik segurou ele um pouco, não deixou ele competir demais, seguiu preparando, tanto quando ele saiu para jogar, acho que foi no Yugoslávia, o primeiro torneio dele, ele já fez nome em grande mestre, etc. Ele já era muito forte, né? Estava um rating baixo ali, mas já era muito forte, né? Então, isso hoje não se vê como razoável que o cara possa passar 2, 3 anos trancado, estudando, etc., fazendo. Também porque hoje essa informação está muito mais disponível, né? Se antigamente, quando apareceu, sei lá, o Leitão lá no Maranhão, né, jogando bem, etc., e a gente contrapondo com o Giovanni aqui em São Paulo, que tinham acesso a toda a informação, etc., né, e o Leitão trabalhando com muito mais dificuldades para trabalhar, né? Então a gente cunha isso como uma diferença fundamental entre a evolução dos dois, né? E hoje em dia, óbvio, qualquer garoto, mesmo no Maranhão, etc., pode chegar a um nível de grande mestre bastante forte, vindo de qualquer lugar, né? E o caso do Fioruzza impressiona, porque ele vem do Irã, né? E eu conheci alguns jogadores iranianos, eu estava na comissão de desenvolvimento do xadrez, quando o Shah proibiu o xadrez ser disputado lá, alguns dos xadristas chegaram até a ser, enfim, detidos, presos, etc., né? Ou proibidos de jogar xadrez, e tinham que fazer outra coisa. E depois, com o Irã volta o xadrez, através do Ministério das Mulheres, né? Que era um esporte que as mulheres tinham que fazer. E, de repente, hoje, você vê e é uma das equipes mais fortes do mundo, né? E com jogadores aí de um nível excepcional, né? Todos eles juvenis, né? Então, é uma coisa impressionante como é que eles conseguem dar um salto sem ter que criar essa cultura de xadrez que Botvinnik tanto falava, né? Quer dizer, talvez eles tenham contratado, seguramente devem ter contratado alguns treinadores para ir no Irã,
Mas, obviamente, que o xadrez iraniano, que tinha uma tradição, etc., toda ela foi perdida nos anos 70, 80, né? E agora eles voltam, né? Com uma força excepcional, né? Mostrando que toda essa informação, a internet, etc., permite que uma região, um país, etc., com pouquíssima tradição, pouquíssima informação, para outro possa evoluir. As informações estão na internet, disponíveis, e as pessoas podem buscar, sem grandes prejuízos, sem grandes vantagens para os grandes centros. Você não precisa mais estar em Moscou, estar no Clube de Moscou, na Academia Botvinnik, para ter acesso a essas informações. Óbvio que, sei lá, está trabalhando lá com o Kramnik, que está dedicando a isso agora, seria muito bom, mas os garotos podem surgir e surgem, né, de diversas partes do mundo, né? Então, nesse caso do treinamento, através pela própria abundância de informações, fica muito claro, né, o que a gente pode esperar dessas competições aí para frente, né? Bom, um outro ponto que eu acho que vale a pena aprofundar um pouco é a questão desse preparo físico e nutricional, etc., né? Era uma história comum da nossa época que o Botvinnik tinha recusado a inscrição do Karpov porque achava que o Karpov era fisicamente muito fraco e que ele, então, não teria condições de chegar a ser um jogador muito forte, porque a sua condição física não lhe permitiria uma evolução ou uma obtenção de resultados tão bons como um garoto mais forte, né? Sei lá, eventualmente o Kasparov chegou a ser essa pessoa. Mas, obviamente, o próprio Karpov provou depois, e fez exercícios e tal, e jogou maratonas fantásticas. Ele, é claro, colapsou no primeiro match com o Kasparov, ali, depois de acho que 90 dias, né? Mas, óbvio que isso foi um esforço brutal, né? E aí o Kasparov, com 20 anos, tinha uma vantagem bastante grande quando o torneio virou uma maratona, né? O match virou uma maratona. Mas é importante o preparo físico, não há como, especialmente quando se fala em torneios aí, 2 partidas por dia, vários torneios seguidos. Hoje, apesar de que não existe as adiadas, né, as partidas têm que terminar no mesmo período, então um final longo acaba sendo um esforço bastante grande que o preparo físico faz sua diferença, né? Outro é o preparo psicológico, né? Óbvio que o fortalecimento, especialmente a autoconfiança, ganha ganha uma preponderância em muitos casos, porque o jogador, quando consegue evoluir num nível mais forte, né? Ele depende muito, a diferença acaba sendo talvez mais psicológica, de alguns detalhes, eventualmente, do que de uma preparação técnica mais completa, né? E eles têm mais ou menos todos têm essa evolução, esse nível muito próximo nas demais diferenças, né? Mas os russos sempre levaram o psicólogo juntos nas competições, especialmente nas competições por equipes. E ultimamente eu tenho visto, especialmente nas conversas com o Palermo, lá, que faz o treinamento da equipe feminina italiana, que eles dão uma importância muito grande, que os resultados do trabalho dos psicólogos, né, com o pessoal do xadrez, tem ajudado muito aí as equipes italianas a terem resultados muito bons. Então, dá para entender que o preparo psicológico acaba sendo também muito importante, né? Bom, eu acho que eu até me alonguei um pouco mais do que eu pretendia, né? Infelizmente eu não pude preparar um trabalho escrito porque eu fiquei sem acesso
a minha documentação, meus livrinhos e tal, lá que eu deixei lá com o Wilson lá no Ermo. Eu vou ter que ir lá pegar eles para escrever alguma coisa mais séria, assim, né? Mas Já são do basicamente Erbo, Jaime. é? Já são do Erbo. Então, mas é mais ou menos isso. É uma visão geral do que a gente vê como treinamento esportivo. Eu penso que nessas palestras que o Wilson está organizando vão dar para se aprofundar. Acho que o Valério vai falar, acho que o Pedro vai falar. Eu acho que tem outros aí que eu vi que vão falar sobre outros aspectos do xadrez. Esse garoto vai falar do chess base, que também é muito importante hoje em dia para qualquer preparo sério que se pretenda fazer, né? Mas basicamente não vai sair muito disso no final, apesar de que os instrumentos e os mecanismos mudem um pouco. O conteúdo, o objetivo final vai ser mais ou menos esse. Aí, Wilson. Jaime, eu queria dar um pontapé inicial aqui na parte das perguntas e perguntar para você o seguinte: você deu um panorama geral sobre o treinamento, muito interessante. Em educação, a gente tem trabalhado muito com estudo de caso, né? Ou seja, pegar uma situação, um caso, né? Uma situação, problema, e investigar aquilo. Então, nesse sentido, eu queria te perguntar, tem alguma para nós sobre o treinamento? Como foi o teu treinamento? Seja para um torneio, ou seja, uma preparação específica para uma partida, como você fez? Bom, vamos dizer que o meu treinamento, né, na época eu comecei aí ao clube em 1970, clube de xadrez, frequentar, e o clube de xadrez tinha um jogador excepcional, bom, dois jogadores excepcionais na época, né? O primeiro era o Dr. Mauro Ataíde, né, que tinha sido vice-campeão, o terceiro colocado brasileiro, depois empatou no Jornal Sul-Americano, né? E acabou jogando um match de desempate, etc., que tinha uma cultura enxadrística excepcional, um conhecimento do xadrez que era ímpar, né? E do outro lado a gente tinha o Vitório Chimin, que acho que foi vice-campeão brasileiro em 71, que era um jogador, digamos, natural, não gostava muito de estudar, jogava aqueles ataques índios dele, então eu acabei crescendo nesse meio, né? Depois tinha muitos jogadores bons ali, né? O Renault, o Irídio, o Eurico, o Marinho, né? Que era um estudioso do xadrez, sempre foi, obviamente, o seu Otto, né? Que tinha aquela cultura germânica do xadrez que ele conhecia. Então, eu no começo não tinha muito acesso a uma informação maior, assim, né? Eu tinha lá o livro, Iniciação ao Xadrez, e depois eu tive dois livros importantes, que foi o livro do Bachmann, de Estratégia Moderna no Xadrez, e o livro do Smith, Partidas Selecionadas do Smith. Eram dois livros em português, até o Partidas Selecionadas do Smith foi um trabalho, uma tradução do Torinho, né? Torinho que trabalhou e fez esse livro, traduziu do russo esse livro aqui para nós, e as partidas dos Bisov analisadas era uma coisa imensa, uma facilidade imensa de aprender, depois foi agregando outros valores. Mas eu comecei realmente a ter um preparo mais, digamos, científico a partir de 82, né? Quando eu fui para a Europa, então tive acesso a muito material, a gente já conhecia muita coisa que tinha sido feita na União Soviética, nos países satélites, e até Cuba, né, que começou a promover isso, né? E depois, eu acho que vale a pena realçar, a gente pode trabalhar com o FIR e com o Hernani Schumann, né? Da importância que eram dois jogadores muito talentosos, etc., com perfis bastante diferentes, né, e que levaram o xadrez, digamos, do Paraná, do Brasil, etc., para um nível bastante forte, né? Mas óbvio que eles tinham diferenças grandes, tinham vantagens muito claras, né, que era o apoio da família, pais apaixonados pelo xadrez, tal, mas eles tinham maneiras de trabalhar diferentes, né, e chegaram a evoluir. O Hernani, o FIR,
acabou sendo, acho, campeão mundial sub-10 com 9 anos, né? Quer dizer, ele tinha muita coisa. Depois ele teve alguma dificuldade, foi morar em Santa Catarina e estancou um pouco por lá. Depois voltou a evoluir de outra maneira, né? E o Hernaninho seguiu aqui, o FIR muito competitivo, lutava para ganhar, isso é muito importante, óbvio, né, no xadrez, o tempo todo, sempre buscando a vitória, né, por mais que complexa que a posição pudesse parecer, o Alexandre estava sempre buscando, podia estar perdido, aí, peça menos, mas sempre estava procurando a maneira de ganhar, etc. Né? Então você vai montando também essa estrutura para uma pessoa, né, concreta, um jogador concreto que vai analisando. Meu preparo específico, assim, a primeira vez que eu preparei e que funcionou um pouco foi para o Internacional do Rio, que talvez tenha sido o torneio que eu mais aprendi, em 79, né? Eu consegui utilizar algumas aberturas que eu preparei e durante o torneio, até quando o Benko veio me ajudar a analisar, especialmente os finais, aprender a analisar finais, né? Especialmente partidas suspensas. O Benko era um estudioso de finais, excepcional, conhecedor desses finais, e ele me ensinou bastante durante esse processo. Um final que eu gostaria de analisar um dia com vocês é meu final contra o Timon. E como, depois adiado, eu volto atrás e tal, eu consigo construir uma posição de resistência. E quando adiei a partida, eu falei para o Benko, é para abandonar essa partida e tal. Aí o Benko foi buscando, fomos estudando, achamos uma posição de resistência, fomos melhorando a posição, até a gente acreditar que realmente havia chances concretas de empatar. O Timon, que tinha o Anderson de analista na época, considerou a posição ganha e não aprofundou tanto a análise, né? E ficou bastante chateado depois, ele ficou bastante chateado em não ganhar essa partida. Ele era, obviamente, um dos candidatos a ser as 3 vagas para o torneio de candidatos, né? E essa é uma posição que realmente, digamos, me ensinou muito esse final, como trabalhar a análise de finais, né? Não sei se respondi mais ou menos a tua pergunta, Lúcio. Sim, Jaime. É bem isso mesmo. Como você tem uma experiência vasta, impressionante, eu acho que só enriquece falar um pouco da tua preparação. Eu vou ler uma rodada de perguntas que tem aqui, Jaime, aí se puder dar uma aprofundada. A Soraya fala de uma característica do FIR também, né, de nunca jogar a toalha, né? E ela pergunta como eram seus estudos antes de um torneio, né? Se você estudava especificamente partidas dos adversários, né? Mais ou menos aquilo que você estava falando. O Docaco pergunta como era o General Tourinho, né? Que você falou do livro dele, da tradução dele das partidas selectas do Smyslov, né? O Pablo pergunta o que você acha do cheating online, essa modalidade, né? O Amaury Dantas pergunta se você não acha que falta treinamentos de peso para essa garotada agora, né? E o Pablito ainda pergunta, diz que na opinião dele os primeiros grandes estrategistas foram Botvinnik e Smyslov. Se pudesse fazer um mix aí de... E aí o pessoal que quiser fazer pergunta pode fazer diretamente para o Sulia, não precisa ficar intermediando aqui. Eu não sei se aqui no Team a gente tem uma maneira de mandar por escrito isso, Wilson. Eu não vou lembrar de todas as perguntas aí, né? Mas é óbvio, né, como a Soraya falou, não sei, começando pelo da Soraya, aí, o treinamento óbvio, o FIA tinha essa característica, né, não é não desistir, né, quer dizer, ele era de um otimismo, né, brutal, né, não é que ele não desistia para não perder, né? Ele seguia querendo ganhar, né? O que a gente achava uma coisa excepcional, né? Ele podia estar perdido e quando se ia analisar com ele, mas aqui eu tinha esse golpinho, aqui eu tinha esse golpinho e tal e tal. Então, ele não estava querendo minimizar as suas dificuldades, ele estava querendo ganhar a partida de qualquer maneira e tal. Isso é uma característica para um jogador excepcional, né? Especialmente que a gente conhecia aqui, né? Bom, sobre o Tourinho, bom, estamos falando do Ayrton Pereira Tourinho, né? Quer dizer, na época general,
um dos melhores jogadores também na sua época aqui no Paraná. Na época tinha um torneio importante, que era o torneio do Exército. O Ayrton foi 3 vezes campeão brasileiro do Exército, né? Mas era um cara de uma cultura excepcional, né? Falava, obviamente, russo, fez essas traduções aí do xadrez e tal, e que a gente teve acesso, me incentivou a buscar, estudar o Charmati e outras revistas russas excepcionais, que eram baratas, só que demoravam uma enormidade de tempo para chegar aqui, não eram 6 meses, né? Mas a assinatura não era tão cara como o Great Chess, ou Europechek, ou Hack, né? Ou as revistas americanas, ou inglesas e tal, mas eram demoradas, né? Chegavam e tinha, obviamente, o alfabeto cirílico, que era uma complicaçãozinha, tinha que aprender um pouco do xadrez e tal, do russo instrumental do xadrez, né? Para você poder estudar. E o Torinho fez esse trabalho de tradução, uma coisa excepcional. As partidas do Smyslov, obviamente, são muito boas, né? O Murilo fala aí de seus primeiros estratégios, eu não concordo que seja dos primeiros, mas é seguramente dos grandes estratégicos, né? Ele tinha uma concepção de posição excepcional. E até eu queria contar uma anedota com o Smyslov. Uma vez nós estávamos jogando o torneio do Najdorf, ele era muito amigo do Najdorf, nós fomos jogar em Buenos Aires o torneio do Najdorf, e saímos do hotel junto, enfim, indo para a sala de jogo e tal, jogamos a abertura e tal, e ele me oferece empate, né? E eu, obviamente, eu tinha perdido para ele um torneio em São Paulo alguns anos antes, acho que uns 5 ou 6 anos antes, e queria tomar minha revanche, estava de brancas e tal, mas aí, bom, também recusar o Smyslov, né, tal, pode ser o último torneio que ele jogue na vida, tal, enfim, acabei aceitando, meio constrangido ali, né, eu preferiria que ele não tivesse oferecido empate. Mas realmente fiquei com aquilo na cabeça, mas não muito tempo, porque 2 anos depois ele classifica para os candidatos, de novo, né, com 60 e tantos anos, e vai perder para o Kasparov, ali, um match excepcional do Kasparov, etc. Eu achando que o velhinho já estava nas últimas, ele estava quicando lá muito forte. Então, é uma pessoa excepcional de conhecimento e tudo, né? A gente se engana todo, né? Achando que vai fazer alguma coisa e, pô, é outro mundo, né? O nível de xadrez que eles têm, né? Jaime, e uma questão, quando que esse estilo, você é um jogador de estilo posicional, um jogador estratégico, quando que esse estilo apareceu? Quando que você sentiu que você ia seguir, ou seja, orientar o teu jogo num sentido mais estratégico posicional? Eu acho que a questão do estilo de jogo está muito relacionado com a própria pessoa, com o perfil, né, psicológico da própria pessoa. A gente não vai mudar o estilo de jogo do Fir, ou do Shoma, ou do Kasparov e tal, né? Você vai dar um pouco de técnica, trabalhar um pouco isso e especialmente se o cara não gosta muito de tática, você vai melhorar um pouco a tática dele e tal, mas não vai mudar fundamentalmente quem ele é. Eu entendo que meu estilo de jogo é tão determinado já desde sempre, né? Agora, o que a gente faz é tentar desenvolver outros pontos aí para evitar muita debilidade. Às vezes o cara, né, é um tático e tal, você dá certos conceitos estratégicos para ele, para também não ser muito fácil do adversário subir, né, em cima e tal. Então eu vejo que isso. O que minha característica talvez tenha sido maior foi de buscar aberturas diferentes, né? Pela própria falta de acesso à informação. Né? Quando a gente começou a jogar aqui, quer dizer, o grande centro de formação em xadrez estava em São Paulo, né? No Clube de Xadrez de São Paulo. Nós não tínhamos os grupos de estudo aqui no Clube de Xadrez de Curitiba. Teve vários jogadores bons que começaram comigo, mas os Almes, Sussuma, etc.
mas nenhum deles assim se dedicava tanto a estudar, né? Talvez o Pedro Leão da Costa era o único e tal que dedicava um pouco mais ao estudo e tal. Ao não ter tanto acesso, eu procurava, por exemplo, jogar a inglesa, que era uma abertura não estudada na época, não conhecida. Então, eu joguei muito a inglesa porque era mais difícil de prepararem contra mim, eu me sentia mais confortável jogando essas aberturas um pouco diferentes, né? Então, eu acho que é isso, não é tanto de eu ter cultivado um estilo mais estratégico, como eu nasci com ele, e a busca de aberturas diferentes para a época, né, as hipermodernas especialmente, foram em função do pouco acesso que eu tinha aí para estudar uma Ruy Lopes, para estudar uma Índia do Rei, para estudar uma Greenfield, etc. Claro, mas isso tem uma característica também. Uma vez que você escolhe aberturas que não tinham assim, tanta produção, isso demandava de você um trabalho extraordinário, né? Para você construir Isso uma sim. teoria em cima disso, né? Isso, eu tinha que construir todo esse trabalho. Nesse aspecto, você tem razão. Eu não podia. Se eu jogasse uma Ruy Lopes, é óbvio, né, uma Juco Piano, etc., isso já tinha séculos de estudo em cima e as estratégias estavam todas montadas. Né? Ao buscar uma inglesa da vida, eu dispunha que ninguém tinha, mas eu também não tinha, quer dizer, eu podia construir. Mas isso me dava armas, digamos, similares às que existiam, né? E essa era uma coisa que eu queria fazer. Eu queria, pelo menos, sair da abertura, né? Depois eu ia me resolver lá na frente, né? Mas se eu não saísse da abertura, não tinha chance, né? Se você vê, por exemplo, o meu adversário na época era o Jaime Chaves, né? Que eu fui campeão juvenil 2 vezes, ele foi uma vez. Tal. Ele tinha um preparo de abertura, que ele estudava com o Herman, que ia até lance 30, 40, eu não passava do 10, 12 ali, né? E depois a gente jogava xadrez e tal, né? Então, mas a gente. Ele tinha os livros, ele tinha os estudos, os caderninhos dele, etc, etc, né? A gente brincava lá no Erbo que a gente dizia assim para os alunos: se achar algum livro sobre a inglesa e não tiver citado o grande mestre Sunier, a gente diz, pode descartar que o livro não é bom. Mas eu tenho aqui, o Murilo fala aqui, uma vez que você fala do Smyslov, né, do teu confronto com o Smyslov, o Murilo pergunta, diz assim, o Anand falou recentemente que estranho quando chamam ele de veterano no xadrez, que ele estranha quando chamam ele de veterano, e ele pergunta, o que se pensa da importância da idade e força no xadrez moderno? É óbvio que a idade é muito importante, a gente sabe que há uma perda, especialmente da capacidade de cálculo concreto, né? Com o tempo, e você vai crescendo um pouco aí no teu entendimento estratégico das posições, e vai analisando mais posições, etc., conhecendo mais. Né? Mas esse processo que a gente calculava, né, o apogeu do jogador com 35 anos, etc., né, e basicamente quase todos chegaram entre 30 e 40, com exceção talvez do Korchnoi, né, que vai ter um apogeu já nos anos 50, no final dos anos 50 dele, mas principalmente muda hoje com essa disposição de informação. Hoje a gente vê, né, e pode dar para entender, o Anand ficar chateado, mas realmente com a idade média que você vê dos jogadores, dos candidatos, etc., você vê que o Anand está acima da idade média do pessoal por ali, né? Então, realmente, não dá para pensar que o Anand está na média dos jogadores, etc. Não está, né? Ele está acima dessa idade e ele deve entender isso, né? Que ele é um jogador veterano, ele já passou o apogeu dele e ele tem se aguentado bem, mas outros, né? O Kramnik, por exemplo, que é mais novo que ele, inclusive, já se retirou do xadrez, né? E a maioria do pessoal se retirou do xadrez competitivo. E o jogo cada vez exige mais energia, porque esses ritmos mais rápidos aumentam a importância da memória, aumentam a importância do cálculo concreto e dão vantagem. Quer dizer, um garoto como o Fioruti só tem uma vantagem
grande, inclusive sobre pessoas de 20 anos, né, que são jovens e tal, que para o xadrez seriam muito jovens, né? Eu gosto, Jaime, um dos livros do Arpadiello, ele coloca isso em termos de duas curvas. Uma curva mais baseada em características biológicas, que essa curva teria um crescimento acentuado e um declínio à medida que o próprio corpo, enfim, né, as faculdades vão envelhecendo e tal. E uma outra curva que seria a curva baseada na aprendizagem, que essa não, teoricamente, só acaba quando termina, como diz, só acaba com o fim do ciclo vital. E a curva real seria uma decomposição dessas duas curvas. Não sei o que você pensa disso. Não, é mais ou menos isso, né? Eu coloco como estratégia e tática mais fácil de entender, né? Quer dizer, cálculo concreto é uma coisa que tem que trabalhar, calcular a variante, né? Hoje em dia, se eu vou calcular uma variante, por exemplo, com o FIR, eu tenho grandes dificuldades, né, de acompanhar o cálculo dele, ou, né, de outros e tal, porque ele consegue. Eu me atrapalho no meio da análise, né, coisas que eu fazia uma vez, hoje eu tenho que fazer 2, 3 vezes para ganhar confiança de fazer, etc, etc. Né? Mas essa ideia que o Elo expõe, também, a maneira que o Elo expõe, também é muito boa. Né? Eu acho que é a mesma coisa colocada de uma outra maneira. Né? Uhum. Bom, eu acho que é isso, né? Eu sei que o grande mestre aí vai almoçar aí daqui a pouco, e acho que tem mais só uma questão aqui. O Maurício disse que no Brasileiro de 83, o Palozzi foi o único jogador que ganhou da tua inglesa, porém não foi campeão. E daí você parou, ele diz, daí você parou por quê? Bom, o Brasileiro de 83 eu perdi para o Paulozzi, né, de Brancas e tal, e nós acabamos dividindo o Brasileiro. E, na verdade, estava previsto um match enfim, a uma certa altura ele não estava parando o xadrez, etc., não quis jogar o match e tal, e também ganhar o torneio sem jogar também parecia uma coisa meio estranha. E acabamos ficando com esse brasileiro compartilhado, né? Mas enfim, nós íamos ter jogado um match. Até houve algumas propostas boas aí para organizar o match e tal. Acho que o Blumenau fez uma muito boa, Curitiba fez, alguém no Nordeste também fez e tal, mas o Paulozzi resolveu não jogar. Na verdade, para mim, já na época, voltar da Europa, eu estava morando na Europa já, e voltar para jogar no Mato Brasileiro, com condições difíceis, né? Quer dizer, a gente não tinha umas condições ideais, nem de premiação muito baixa, não pagava nem, mesmo ganhando brasileiro, não pagava passagem para voltar, né? Então, e a diferença de nível, né? Quer dizer, eu estava lutando pelo título de grande mestre, né? Estava tentando jogar candidatos, etc. E o nível do xadrez brasileiro ainda, digamos, era baixo, né? Relativamente baixo. Os mestres ali, o Hermann, o Trois, o Segal, o Rocha, o Helder, os outros ali ficaram num patamar de rating ali de 2.400, eu estava acima de 2.500, então ficava difícil vir participar nesses eventos. Né? Daí conversei com a confederação na época, o Farias, e ele me propôs aí que eu teria acesso aos zonais, né, que era o que me interessava mais, né, e não jogaria o brasileiro, né, então eu acabei me desconectando desses brasileiros durante vários anos, mas porque eu achava que devia jogar o brasileiro, até porque eu achava que eu participando os outros poderiam progredir, o Cícero, o Filguti na época, o Silvio Cunha, o Limpe, tinha uma série de jogadores talentosos na época que podiam subir e tal, e que jogar comigo, então com outros eles tinham pouca oportunidade de participar de torneios, as passagens internacionais eram muito caras, então... Mas depois a gente começou a trabalhar num outro sentido, tentando arranjar torneios, começar a arranjar torneio para eles jogarem
no exterior, arranjar alguns convites, jogar na Espanha, jogar em Cuba, mais tarde em Angola também, né? E o pessoal começou a sair um pouco mais da Argentina, né? Então era uma outra maneira que tinha de ajudar o meio a crescer, né? E eu me dedicar mais a buscar o título lá na Europa, né? Mas não nada excepcional, assim. Legal. Jaime, então agradeço enormemente a tua gentileza, a tua bondade de vir discutir com a gente, socializar, né, compartilhar um pouco da tua experiência. E isso é de uma valia assim, enorme para todos nós. Mesmo para mim, que não tenho interesse nenhum como jogador, as histórias são fantásticas, são belíssimas. E o Murilo pergunta ali se eu vou disponibilizar a gravação. Sim, eu estava gravando desde o início. Então, logo o arquivo esteja pronto, eu coloco ali no grupo do Ergo. Agradeço também a participação de todos vocês, o pessoal do Ergo, CXC e de outros locais que entraram, né? E lembrando que no domingo que vem nós temos uma palestra com o Valério, né? E aí vamos ver se a gente mantém uma sequência de palestras para a gente manter essas atividades em tempos aí de confinamento. Agradeço também o Rafael Lopes, né, que tem mantido os torneios online funcionando, uma iniciativa dele, e está sendo muito legal. Então, eu acho que todos estão de parabéns. E, Jaime, novamente, muito obrigado. Grande abraço para você, para a Liliane aí na praia, para os gêmeos, não sei se estão aí. E vamos conversando. Certo, então. Eu que agradeço, né? E acho importante, queria também me irmanar nesse parabéns pela atividade que o Ergo está fazendo online, né? Nesses momentos de pandemia, aí acaba, para a gente, sendo que estamos no grupo de risco, né? Sendo uma maneira de se integrar, socializar, como tu falou, né? E parabéns para o Ergo ter feito, parabéns bastante para o Rafael, né? Que está organizando isso por moto próprio, né? Parabéns, acho que isso é fundamental. Para mim é uma alegria. Sobre as perguntas que eu não respondi, Wilson, talvez se mandar depois por escrito, eu respondo ali no grupo, ou respondo de outra maneira, eu diretamente para quem perguntou, né? Porque eu acabei me atrapalhando ali nas perguntas, mas a gente está à disposição. E agradeço o convite, né? A oportunidade de poder conversar um pouco. Legal, Jaime, obrigado. Um ótimo domingo para todos. Abraço.